Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar a unidade 3 do nosso livro, onde nós iremos falar sobre a industrialização brasileira. Só que, como o livro propriamente diz, antes de estudarmos a industrialização brasileira, nós precisamos estudar como é que se deu todo esse processo industrial até termos essas indústrias que a gente observa assim que sai de casa. Ok? Antes de mais nada, o que é um produto industrializado? É um produto que é feito mediante o trabalho da nossa atividade, aonde nós transformamos uma matéria-prima em um produto industrializado. Então, através do trabalho, nós fazemos uma atividade lá, a gente extrai uma matéria-prima e vai transformar esse produto em um produto industrializado. Dá um exemplo aqui rapidinho para vocês. Nós extraímos uma laranja. Então, nós extraímos uma laranja e vamos fazer um suco de laranja que vai ser vendido em mercado. Então, esse produto, essa laranja, ela foi industrializada. É um produto industrializado. Ok? Pegamos uma matéria-prima, transformamos ela em algum produto. Esse produto se torna algo industrializado. Bom, as indústrias elas vão ser separadas em três aqui. As principais é o setor primário, secundário e terciário, mas isso nós vamos estudar mais lá na frente, ok? Dê uma lida nisso aqui, que isso aqui é muito importante, nesse parágrafo. Bom, o processo industrial ele é importante para a gente entender como que o mundo é hoje. Sem essas revoluções, sem essas indústrias, o mundo ele não ia ser 5% do que ele é hoje, da forma que a gente conhece, ok? O mundo ele é parte de um processo que começou lá no século 17 e até os dias de hoje a gente encontra essas questões. Bom, sobre as indústrias. As indústrias elas são divididas em três fases, que é a sua evolução. Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e terceira revolução industrial. São três fases dessas indústrias, ok? Vou deixar um vídeo para vocês muito bom, de 5 minutos apenas, onde vai mostrar tudo que cada revolução criou-se para a gente. Vamos lá, começar com o começo, que é a primeira revolução. Aonde ela começou, professor? A primeira revolução industrial, ela teve início na Inglaterra, ok? E se desenvolveu ali no século 17 até o início do século 19. Bom, antigamente, toda a produção era feita pelos artesãos, ok? Então, nós fazíamos o produto e vendia o produto. Só que, com a primeira revolução industrial, com a tecnologia, com o desenvolvimento científico batendo na porta, a gente mudou esse sistema. Deixamos de produzir na manufatura. O que é a manufatura? São produtos feitos à mão, ok? Manufatura, produtos feitos à mão. E passamos para maquinofatura. O que é maquinofatura? Produtos feitos com máquinas, certo? Então, na primeira revolução industrial, nós vamos parar de utilizar os produtos, vamos parar de fazer os produtos à mão e vamos fazer os produtos nas máquinas, certo? Então, dessa forma, vai se começar as primeiras indústrias a serem construídas e os trabalhadores vão começar a trabalhar nessas indústrias. Indústrias que vão ser responsáveis por um grande processo de desigualdade social. Por quê? Quem construía essas indústrias, quem era dono dessas indústrias, era apenas a população de elite, a população muito rica. E toda a outra população ela era destinada a trabalhar nessas indústrias.
Então, isso aumentou um nível de desigualdade muito grande. Porque na época, isso aqui vocês têm que entender, na época não tinha leis trabalhistas, não tinha salário mínimo, não tinha uma quantidade de horas para você trabalhar. Então você trabalhava muito, às vezes você trabalhava 18 horas por dia e recebia uma mixaria. Então isso aumentou a pobreza, porque você está explorando o trabalhador, ok? Dessa forma, você está praticamente escravizando o trabalhador. Você está explorando o que? A mão de obra. O que é a mão de obra? O trabalhador, certo? Desse formato, as únicas pessoas que estavam lucrando com isso eram simplesmente os donos das indústrias, certo? Vamos lá. Aqui é um processo da primeira revolução industrial, o pessoal trabalhando nas indústrias. Lembrando, as pessoas trabalhavam nessas indústrias muitas horas por dia e recebia muito pouco. Esses trabalhadores, eles moravam no campo, ok? Eles moravam no campo. Só que eles não tinham como competir com as indústrias. Por quê? Na medida com que eles faziam um produto, tudo isso eu vou explicar à tarde para vocês. Na medida que eles faziam um produto à mão, a máquina já tinha feito uns 10 produtos na indústria. Então não tinha competição. Então as pessoas elas não tinham como se sustentar. Então elas saíam do campo para a cidade para trabalhar nessas indústrias. Esse processo é conhecido como êxodo rural. Escrevam isso: êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades. Bom, aí nós chegamos na segunda revolução industrial. Ela vai se desenvolver lá no século XIX para o século XX. E ela vai expandir para vários países que na época eram as potências: França, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Ok. A segunda revolução industrial vai ser marcada por períodos de descobertas, por exemplo, da lâmpada, ok? E a lâmpada foi um marco incrível para a época, porque ajudou bastante a aumentar esse trabalho e mudar o mundo da forma com que na época ele era visto. A gente imagina hoje em dia um mundo sem lâmpada não existe. Então na época isso foi uma invenção brilhante, ok? Também foram inventadas os meios de comunicação, como o telégrafo e essas formas de você se comunicar que hoje em dia a gente conhece tão bem, com telefones, computadores. Tudo isso começou lá na segunda revolução industrial, certo? Também começaram algumas indústrias a aumentarem as suas produções de uma forma com que esses avanços industriais e tecnológicos fossem ainda maiores. Então a segunda revolução industrial ela vai ser marcada por essas descobertas e essas novas indústrias, essa tecnologia, essa comunicação e esse avanço tecnológico. Outra coisa que é muito importante é que agora na segunda revolução industrial nós vamos ter como fonte de energia o petróleo, ok? Na primeira revolução industrial era o carvão e agora nós temos o petróleo. Vamos lá. O desenvolvimento de maquinário, ou seja, das máquinas, e a grande utilização do aço nas indústrias permitiu que o setor de transporte se desenvolvesse. É o que vocês estão vendo na imagem. O aço ele vai ser muito importante, turma, para esse desenvolvimento, porque a partir do momento que a gente consegue utilizar esse aço, a gente vai começar a desenvolver várias e várias
indústrias, produtos, como os carros. O aço ele é utilizado para várias coisas, né? Para fazer construções, para fazer carros, para fazer pontes que foram feitas. Então ele vai ser feito, ele vai ser utilizado em vários tipos de indústria. E com isso, tudo se desenvolveu, gente. Foi um processo muito rápido. Depois que a gente conseguiu desenvolver esses carros, essa indústria de transporte, então a gente teve que alargar as nossas ruas, nós tivemos que construir ferrovias, nós tivemos que produzir mais automóveis, depois a gente conseguiu produzir aviões. Então o mundo ele já tinha sido mudado completamente na segunda revolução industrial. E é interessante que o petróleo ele não era utilizado só como fonte de energia, mas também como matéria-prima para fazer várias coisas, que nem hoje em dia a gente conhece, né? O petróleo não é só gasolina. A gente faz várias e várias coisas com ele. E tudo isso começou na segunda revolução industrial. Eu vou passar um filme para vocês que vocês vão rir bastante dessa segunda revolução industrial. Vai estar lá na plataforma. Bom, a terceira revolução industrial, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1950, que foi o início dessa terceira revolução. Essa revolução industrial, ela é muito mais recente e ela é marcada por um avanço da ciência e da tecnologia. Em quais áreas? Na área da informática, da robótica, da biotecnologia, pesquisem, e da eletrônica. Então, essas máquinas mais avançadas vão ser da terceira revolução industrial, completamente diferente das outras máquinas bem simples. Olha aqui a diferença da primeira e da segunda. Então, a terceira revolução industrial já vai ter a tecnologia, já vai ter a robótica, já vai ter uma ciência muito mais desenvolvida para essas indústrias. Bom, uma coisa que a gente precisa citar aqui é que a Guerra Fria entre Estados Unidos e Soviética, pesquisem sobre isso, fez com que o homem chegasse à Lua, e isso, o homem só chegou à Lua graças a um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então imagina você mandar um camarada lá para a Lua, você tem que ter uma tecnologia muito sofisticada. E tudo isso ajudou a desenvolver as indústrias na terceira revolução industrial. Tudo isso eu vou explicar para vocês lá na aula que nós iremos ter online, certo? Outra coisa que teve na terceira revolução industrial é que os direitos dos trabalhadores melhoraram um pouquinho. Aqui, na primeira e na segunda, os trabalhadores eles trabalhavam igual loucos, igual escravos. Eu vou passar um filme para vocês, assistam, vocês vão dar risada, eu tenho certeza, de como que os trabalhadores eles ficavam malucos trabalhando nessas indústrias. Agora que não, eles já tinham uma melhor condição de trabalho com uma diminuição da carga horária, ou seja, eles não iam mais trabalhar 18 horas por dia, eles iriam trabalhar 8 horas por dia. E teria alguns outros benefícios, como férias, salário fichado, 13º e essas coisas. Então a globalização vai marcar esse período. A globalização eu também irei explicar mais a fundo. Bom, a efetiva utilização de tecnologia e a inserção, ou seja, colocar o robô para realizar o trabalho, fez com que essas indústrias se tornassem cada vez mais modernas. Em contrapartida, esse avanço substituiu a mão de obra assalariada,
causando muitas demissões. O que significa isso? Quando vocês lerem mão de obra assalariada, é trabalhador. Bom, essas indústrias que vocês estão vendo, quantos trabalhadores vocês estão enxergando nela? Nenhum, certo? Então, teve um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que agora está sendo desenvolvido mais e mais rápido. O lado ruim é que quem está desenvolvendo isso são as máquinas. Então, os trabalhadores, eles são demitidos. E quem não gosta disso é quem trabalha. Então, quem está se beneficiando nisso é quem está produzindo. Porém, os trabalhadores eles estão perdendo o emprego. Então, tem uma parte boa em ser feito rápido e tem uma parte ruim, porque essa tecnologia está tirando o emprego dos trabalhadores, visto que as máquinas estão fazendo todo o trabalho, ok? E essas indústrias que eu estou explicando para vocês, nós temos 3 tipos, certo? E esses tipos são muito simples e nem vou demorar muito aqui, porque vocês vão pegar isso muito rápido. São 3 tipos de indústrias. São as revoluções são 3 e as indústrias são 3 também. As revoluções: primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Nós temos 3 indústrias aqui. A primeira é a indústria de bens de produção. O que essa indústria faz? Que vocês estão vendo aqui. Ela vai transformar a matéria-prima em um produto que você vai utilizar em uma outra coisa. Vou explicar para vocês um exemplo que é o aço. Esse cara aqui que está fazendo. Ele extraiu o ferro é uma matéria-prima, ele extraiu o ferro, está transformando esse ferro em aço para ser esse aço utilizado em alguma outra coisa. Por exemplo, esse aço ele pode ser utilizado para fazer um carro. Esse aço ele pode ser utilizado para fazer uma porta, certo? Então, essa indústria de bens de produção, ela faz isso. Ela vai extrair um recurso, uma matéria-prima, e vai transformar essa matéria-prima em um produto. E esse produto vai ter várias funções, várias utilidades. Outra coisa é a madeira. Por exemplo, a gente vai extrair a madeira e essa madeira pode se transformar, por exemplo, em um lápis. Ok? Então a gente extraiu uma matéria-prima, colocou na indústria de bens de produção e nessa indústria nós transformamos em um produto industrializado que serve para outra coisa. Certinho? Vamos lá. A segunda é a indústrias de bens de capital ou intermediárias. O que essa indústria faz? Super simples. Essa indústria ela vai produzir, ela vai criar máquinas que vai ser utilizada por outras indústrias, certo? Então, essa indústria vai criar e vender máquinas para uma outra indústria utilizar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa indústria ela vai criar um trator. E esse trator vai ser utilizado por uma usina. Então, é um exemplo. Vou dar outro para vocês. Essa indústria ela vai criar aqueles tratores de cortar cana. Então as indústrias vão comprar essas máquinas de cortar cana para cortar a cana do plantio de cana que eles têm. Então, dessa forma, essa indústria de bens de capital ela vai fazer isso, vai criar máquinas que outras indústrias irão utilizar, certo? E as outras são as indústrias de bens de consumo. Elas vão produzir esses produtos que nós iremos comprar. Então, essa Coca-Cola que vocês estão vendo são produtos
de bens de consumo, que essas indústrias fez com que a gente comprasse esses produtos. E nós temos dois tipos de produtos: os bens duráveis e não duráveis. Os bens que não duram, os bens não duráveis, são produtos que a gente consome logo. Por exemplo, uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola é um produto de bem não durável, porque a gente compra e bebe ela, então ela acabou. Produtos bem duráveis são produtos que a gente compra e eles não vão se gastar muito rápido. Por exemplo, eu vou comprar um fogão. Então, um fogão, ele é um produto durável, certo? Eu não vou comprar ele e daqui uma semana ele vai estar estragado. Não, ele vai ficar anos ali. Então, essa que é a diferença. Produtos não duráveis, Coca-Cola, deixa eu ver alguma coisa, uma maçã, certo? Se você não comer uma maçã, ela vai ficar podre. Deixa eu ver outro. O pão que você compra, se bem que pão não é tão industrializado. Vamos colocar outro aqui. Alguma alface, alguma vegetação, alguma salada, essas coisas. Então, uma coxinha, por exemplo, você vai comprar uma coxinha, é um produto que você vai consumir e se você não consumir, ele vai ficar ruim. Então, todos esses produtos que você compra e consome logo, eles são produtos não duráveis. E os outros produtos que você compra e dura, eles são os produtos duráveis. Beleza? Então, nós temos esses três tipos: a indústria de bens de produção, que vai extrair a matéria-prima para ser criadas produtos e utilizar em outros locais. As indústrias de bens de capital, que vão criar máquinas para outras indústrias utilizarem. E as indústrias de bens de consumo, que vai vender produtos que duram e que não duram. Certo? Então essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vejam o vídeo que eu vou colocar na plataforma e a gente se encontra em nosso horário.